Olá, boa noite, meu telespectador. Aqui estamos nós nesse dia da preparação, sexta-feira. A ver se você pode dizer por que dia da preparação. Porque nós estamos preparando esse dia, porque para a entrada do glorioso dia do Senhor, o sábado. Para os adventistas, hoje é o dia da preparação, a sexta-feira. Ao pôr do sol, entra o dia santo do Senhor, dia memorial da criação. Assim nós podemos se alegrar sabendo que há poucas horas estamos do dia santo do Senhor. E uma tarde e manhã é o primeiro dia da semana. O sábado é do pôr do sol de hoje ao pôr do sol de amanhã. Eu estou aqui em Natal, capital do Rio Grande do Norte, a terra potiguar. Não falar para só o Rio Grande do Norte, mas para todo o Brasil, para que não dizer o mundo todo. Assim estamos através das asas da internet, que ela nos leva essa mensagem, essa palavra tão grandiosa, tão poderosa e tão eficaz. Gostaria de cantar um hino para vocês, que Deus nos encha de paz, de alegria, para que seja um dia de bênção na nossa vida. O hinário é 336, se eu não me engano. 336, 336, pode não ser bem entoado, mas tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele ama a quem canta, a quem louva o nome dEle. Mas antes de tudo eu vou fazer oração. Querido amado Deus, Santo Pai, aqui estou, Senhor, diante de Tua presença, como falho, como pecador, pequenininho demais, Senhor, diante da Tua grandeza. Mas peço, Pai, iluminação do Teu poder, que haja na nossa vida, na minha vida. Abençoe esse velho pregador para que ele não fale palavra de si próprio, mas fale palavra iluminada, inspirada, abençoada por Ti, Senhor. E nem só por mim, mas também por todos os internautas que nos assistem nesse país ou em outros países que falam português. Isso nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqui é o 336 do nosso hinário, Salmo dos Salmos, que começa assim: o Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. A seu lado eu sempre estarei. O seu olho vigia, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temereis, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão me completa, seu amor sem igual. Sob as asas segura estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temereis, pois comigo vai Jesus. Que darei a meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dai a vida ao maior pecador que sou eu. Amém.
Louvado seja Deus. O tema de hoje vai ser o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça, irmão. Então, como é que é? O fechamento da porta da graça, vamos supor, é que nem a vida do Senhor Jesus. Quem é que sabe que dia é que é a vida do Senhor Jesus? Ninguém sabe, nem os anjos, a não ser o próprio Deus. Também o fechamento da porta da graça, nós não sabemos. Sabemos sim, quando for pregado todo o Evangelho, e quando for pregado esse Evangelho, aí sabemos que virá o fim. Aí quando Jesus se levantar do santuário, que disser, feito está. Aí nesse momento, diz que o santuário se enche de fumaça, aí começa a cair as pragas. As 7 pragas que vai cair, meus amados irmãos. E essas pragas, irmão Antônio, o que significa? As pragas vão atingir o Rio Eufrates, vai atingir o mar, vai atingir a terra, muitos setores. Ela não é universal, mas ela pode ser local. Mas ela vai atingir também, vai ser úlcera maligna para aquele que não serve ao Senhor, para aquele que não dá ouvido à palavra do Senhor, para aquele que muitas das vezes blasfema contra esse nome poderoso e sagrado. Então eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, né? Vou aqui para o capítulo 7 de Gênesis, verso 15 e o 16, que diz assim: de toda a carne que haver fôlego de vida, entrará de 2 em 2 para Noé na arca. Ora, macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. O Senhor está dizendo aqui, o Senhor fechou a porta após ele. Quer dizer que ali Noé passou quantos anos pregando a palavra do Senhor? Ali 120 anos, meus amados irmãos, mais do que uma vida hoje, é vida e meia, né? 120 anos pregando para aquele povo lusiano, para que ele se convertesse a Deus e não perecesse quando viesse o dilúvio. Mas o que é que aconteceu? Noé construindo aquela arca, diz que cada machadada que ele dava na árvore era uma pregação para aquele povo. Mas o povo, lá que nem Faraó, endureceram os seus corações e não atenderam a mensagem do profeta. Então, hoje também está do mesmo sistema, do mesmo modo, do mesmo jeito, da mesma circunstância. Nós passamos a palavra de Deus, até a muitos que não conhecem, a maioria eles zombam da gente, eles dizem que isso não é verdade, isso é conversa fiada, porque quem escreveu esse livro foi homem pecador. Sim, foi homem pecador, mas iluminado, inspirado pelo poder de Deus. Assim, meus amados irmãos, é o tempo do Luciano, no tempo que Deus determinou que ia acabar o mundo com água, um dilúvio. E assim Noé pregou para aquele povo. E o povo disse, zombava de Noé. Você está louco, você é um velho caduco, está caducando. Aonde vai chover? Naquela época disse que não chovia, apenas um sereninho de chuva regava a terra, subia da terra para aguar suas plantas. Mas Deus determinou que ia destruir aquele povo tão incrédulo, porque esse tempo todinho eles não aceitaram a mensagem de Noé. E por isso, quando Noé entrou naquela arca, após os 120 anos, e todos os animais, olha, Deus deu livre-arbítrio para o homem, mas os animais, Deus não deu livre-arbítrio, porque o animal não tem saber, não tem conhecimento, que nem nós temos. Mas de cada um dos que entraram de par em par naquela arca, até os animais atenderam a voz do Senhor. Depois de todos os animais entrar, animal limpo, também um par de animal imundo, após todo entrar e que Noé entrou, não foi Noé que fechou a porta da arca, e sim aquele grande, enorme navio. Sim, foi a própria mão de Deus.
Diz que Deus também, ele esteve com Noé naquela arca. O Senhor sempre gosta, quer estar próximo onde nós estamos, meus amados irmãos. Você vê lá quando Moisés tirou o povo do Egito, que atravessou o Mar Vermelho e saiu naquele deserto, diz que aquela coluna de fogo durante a noite e de dia uma noite cobria eles da temperatura do sol. Mas diz que o Senhor também estava ali com aquele povo. E Deus disse que até fizesse o quê? Lá aqui em Êxodo, que fala que Êxodo 25, que fala que Deus pediu que Moisés fizesse um santuário para que ele habitasse no meio dele. Olha, para que habitasse no meio daquele povo, do povo de Israel, que estava sendo escravo lá no Egito, e ele tinha sido libertado, por quê? Por um grande homem que Deus concedeu, Moisés, chamado Moisés. E ali ele quer estar sempre perto de nós. Mas o Senhor Jesus não ia ficar numa tenda, né? Ele pediu que fizesse um tabernáculo, um santuário, para ele habitar no meio daquele povo. Mesmo assim também, ele também, quando fechou a porta da arca, ele ficou também com Noé e seus filhos. Apenas 8 pessoas, meus amados irmãos, naquela época se salvou do dilúvio. Porque foi o que? As 3 noras, os 3 filhos e Noé e sua esposa. Ali, quando Deus fechou aquela porta, fechou-se a porta da graça para aquele povo. A porta da graça foi fechada ali, meus amados irmãos. E todos pereceram. Hoje não é diferente. Também quando a porta da graça se fechar hoje, todos que estão salvos, estão salvos. Os que estiverem perdidos, estão perdidos. Aí a porta da graça, quando se fechar, não tem mais conversão. Quando o Senhor Jesus disser, feito está, o Espírito Santo que está aqui na terra também vai dizer, feito está. Ele vai se retirando da terra. E essa terra vai se transformar em quê? Transformar em quê? No maior deserto, que nem lá em Apocalipse 7. Os 4 anjos que seguram os 4 ventos de Apocalipse, o vento vai ser solto, e vento significa destruição, guerra. Aí você vai ver o maior destroço que o ser humano poderá ver nesse planeta Terra. Mas vai ser um caso sério. E a porta da graça se fechou para aquele povo de Louisiana. E todos morreram, todos pereceram. Choveu 40 dias com 40 noites, para vocês verem, meus amados. Eles não se converteram, porque não viram a palavra do profeta. Nós somos mensageiros de Deus. Nós, quando falamos do amor de Deus para alguém, é um mensageiro, nós somos enviados do Senhor. Mas aquele que zomba contra o enviado do Senhor, ele não terá a boa vida. Pode ter no momento, mas o seu juízo vai ser muito rigoroso. Então, vamos para Mateus capítulo 24. Capítulo 24, verso 37. Verso 37 que diz assim, o texto sagrado: pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quanto assim como nos dias anteriores, comia, bebia, casava, dava-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mas eu vou vamos para Mateus 25, verso 10, que diz. Vou para o verso 1 primeiro, né? Verso 1 que diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 entre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e estando o noivo fora, todo tomado de sono, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E a nécia disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide ante comprar, e comprai, e em saindo ela para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para a boda e fechou as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12. Que diz: mas responderam: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis dia nem hora. Olha, vigiai que não sabeis nem dia nem hora, que o seu Jesus virá essa terra nos buscar. As prudentes levaram azeite nas suas lâmpadas, ainda levaram azeite de reserva, meus amados irmãos. Mas as imprudentes, as nécias, levaram apenas só o azeite na vasilha. E ela, quando o noivo chegou, elas foram comprar azeite. E as prudentes entraram com o noivo para as bodas. As bodas pode dizer no casamento, né? Primeiro o noivo chega primeiro do que a realização do casamento. E acontece que as 5 prudentes entraram com o noivo para a boda. E as 5, quando chegaram, que ele comprar azeite, que disseram: Senhor, Senhor, abra as portas. Foi o que o Senhor falou: em verdade, não lhe conheço. Olha, né? Vigiai, porque não sabia a hora e dia que veio o Senhor Jesus. Elas ficaram de fora. Aqui para essas 5, nessa a porta da graça se fechou para ela. Aqui, meus amados irmãos, nós diga, a noiva aqui. Quer dizer, o noivo entrou com a noiva para as bodas. E as 5 mestres ficaram do lado de fora. Essas 5 mestres significa esse povão que está aqui fora, que não querem saber da palavra de Deus, que não se converteram ainda. São esses ainda que as lâmpadas só tem azeite nas lâmpadas, não tem azeite reserva. Azeite significa o Espírito Santo. E nós que temos, meus amados irmãos, azeite de reserva, para quando chegar o momento, nós temos que estar preparados para entrar nas bodas do Cordeiro. E a noiva que está falando, o noivo e na noiva. Quando eu descerei do céu, o noivo ataviado como noivo para sua esposa. Quem é o noivo? O noivo é Jesus Cristo. Quem é a noiva do Cordeiro? A noiva, alguém pode dizer, o noivo somos nós, ao povo de Deus. Será que somos nós o povo de Deus? Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui o grande conflito. Para nós saber, todo responde. Foi uma pesquisa. 95% responderam que a noiva é o povo de Deus. Mas nós vamos ver aqui no grande conflito, a página 200. Uma partezinha aqui, não me demoro, uns 3 minutos, talvez o máximo. Que diz assim: nossa palavra, ao chegar o noivo, a quem estava percebida, entraram com ele para as bodas. Versículo 10. A vinda do noivo ocorre antes das bodas. O casamento representa o momento em que Cristo percebera o reino, a cidade santa, a nova Jerusalém, que a capital representa o reino, chamada a noiva, a esposa do Cordeiro. Disse-lhe o anjo aos apóstolos: João, vê, mostra-te, eis a noiva, a esposa do Cordeiro. Eis a noiva, veja bem, veja a noiva, a esposa do Cordeiro.
A multidão, o pessoal diz que somos nós. Veja a noiva, a esposa do Cordeiro. E representada a cidade, a noiva representa a cidade santa. Olha, a noiva representa a cidade santa. A noiva não somos nós. A noiva representa a cidade santa. A virgem, que são os encontros do noivo, a virgem que vão ao encontro do noivo, são um símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados. Olha, nós não somos a noiva do Cordeiro, nós somos os convidados, né? Nós somos os convidados. A ceia das bodas, nós somos convidados para a ceia das bodas. Está lá em Apocalipse 19:9. Se eles são os convidados, não pode ser a noiva. Cristo receberá do ancião de dia no céu domínio e glória e reino. Daniel 7,14. A noiva é Jerusalém. A noiva é Jerusalém, a capital de seu reino, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Apocalipse 21:2. Depois de receber o reino, ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores, para libertar seu povo que participa da ceia das bodas do Cordeiro. Olha, que participa da ceia das bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, está vendo aqui que a noiva do Cordeiro não somos nós, não é o povo de Deus. A noiva do Cordeiro é o quê? É a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu ataviada como noivo para o esposo. Olha, já está dizendo, a noiva descia do céu ataviada como noiva para o seu esposo. O esposo é Jesus Cristo e a noiva é a cidade santa. E nós somos convidados para entrar na cidade santa e para a boda do Cordeiro. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. E vamos ver mais aqui. Agora eu vou lá para Apocalipse 3, 7 a 8. Apocalipse 3, 7. Apocalipse 3, verso 7 a 8, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti, o quê? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Olha, dessa tua palavra e não me negaste o meu nome. Aqui Jesus diz aqui, eis uma porta aberta. Ali está o que? A porta aberta, a porta da graça, meus amados irmãos. Ainda se encontra aberta para todos aqueles que querem entrar por ela. Mas a porta da graça nós sabemos pelos acontecimentos do evento final, do Apocalipse, sabendo que estamos no tempo do fim. A qualquer hora, a qualquer momento, essa porta pode se fechar. E você ficar de fora como ficaram as 5 mestres. Não podemos dormir, como se diz, dormir de touca. Vamos dormir alerta, vamos ser perseverantes, vamos aceitar o Senhor Jesus. A primeira pessoa que chegar na sua casa, levando a palavra de Deus, que diz que guarda os 10 mandamentos, e tem o testemunho de Jesus, você aceita essa palavra. Porque são os mensageiros de Deus, levando essa bonita mensagem, para que antes que você se converta, antes que a porta da graça se feche. Depois da porta da graça se fechar, meus amados irmãos, não haverá mais conversão. Quem está salvo, cada vez mais salvo. Quem está perdido,
cada vez mais perdido. E diz que os perdidos são que nem areia do mar. Vamos ficar alerta, vamos ficar não de mão atada, mas sim esperto, porque ninguém sabe que hora vem o Senhor Jesus. Então vamos para São João, capítulo 10, verso 7 a 9. Ele diz assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E quer que tem mais? Diz aqui, e hoje, verso 8: todo a quanto vierem antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não lhe dará ouvido. As ovelhas não lhe dará ouvido. Verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e entrará e sairá e achará pastagem. Olha, entrará e achará pastagem. Aqui está falando dos pastores das colinas de Belém, que cuida do seu rebanho. E aqui está falando uma porta aberta. No verso 7 diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha, eu sou a porta das ovelhas. Jesus Cristo. Quem é as ovelhas? As ovelhas, Jesus fala nessa palavra, como somos nós, os filhos de Deus, nós somos as ovelhas, né? Então, as ovelhas que Cristo veio para nos juntar, um só pastor e um só rebanho. Nós temos que ver, há uma porta aberta ainda, meus amados irmãos, para você. E a porta da graça. Nesse momento que ela se fechar, começará a cair as pragas. E todos aqueles que não estão em Cristo vai ser atingido por essas pragas. O mar tornará em sangue, o rio Eufrates vai secar. E assim, diz que vem as pragas com doença, úlcera maligna. Aos homens, diz que eles se torcem de dor. Assim, meus amados irmãos, não queira estar nessa situação. Agora, para não avançar muito, tem muito o que falar ainda, mas como já está chegando a hora, tem momento, nós não podemos avançar o sinal. O sinal já está ficando vermelho. Então, ainda aqui em São João, o Evangelho de João, eu vou para o verso 16. Verso 16 que diz assim: ainda tem outra ovelha, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-la. Ela ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Olha, eu não tenho, Jesus está dizendo, eu tenho outra ovelha, não desse aprisco, mas de outro aprisco. A mim me convém conduzi-la. Olha, a mim me convém conduzi-la. Então, Jesus tem ovelha em todas essas outras denominações. Mas a mim me convém conduzi-la. E lá em Apocalipse 18, verso 4, que diz: retirai-vos dela, povo meu. Retirai, quer dizer que está nesse outro aprisco. Retirai-vos dela, povo meu. Sai dessa confusão. Sai da Babilônia. Assim é que Cristo quer dizer, meus amados irmãos. Então temos que tirar o nosso povo, os filhos da Babilônia, dessa grande confusão. Então, para que não entre em condenação. Se alguém chegar na sua porta e perguntar, e for falar do amor de Deus para você, você pergunta para ele: lá guarda os 10 mandamentos, lá vocês guardam o sábado do Senhor? Se disser que não, você diga: então muito obrigado, meus amados irmãos. Ou então escute o que eles têm de dizer, mas não aceite, porque eles querem enganar. Eu vou aqui para o verso, capítulo 12 de Apocalipse, falar como o dragão está irado. Para quem leva essa verdade, passa a mensagem da boa nova, para quem às vezes não conhece ainda a palavra de Deus em espírito e em verdade. Mas aqui está, porque o dragão está irado com quem? Com o remanescente. Com essa
essa denominação que fala do amor de Deus e guarda os mandamentos de Jesus, né? E tem também a prevenção de saúde, o livro sobre saúde, que sabendo que nós temos com saúde, nós temos vigor, temos força, temos disposição para falar do amor de Deus. E comida alimentar por aí que não é saudável, ela nos adoece, até os anos de vida se encurtece. Mas aqui está escrito no capítulo 12 de Apocalipse, verso 17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Está dizendo aqui o quê? Irou-se o dragão, sabe? No Apocalipse, o dragão é chamada serpente, diabo e Satanás. Satanás está irado contra quem? Irou-se o dragão contra a igreja. A igreja somos o povo de Deus, somos nós, a igreja. Então o dragão está irado. E aqui também tem o que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a fé em Jesus. Para finalizar, eu vou aqui em Apocalipse capítulo 19, verso 10. 19, verso 10, que diz o quê? Que diz: postrei-me ante os seus pés para adorar. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aquele que tem o testemunho de Jesus e o espírito de profecia, essa é a igreja que Deus determinou para que essa mensagem seja pregada. E a todos os nossos despertadores, nossos internautas que assistem nesse momento, que a mão de Deus esteja em cada um de vocês, que o poder de Deus ilumine o seu lar, sua vida, seus negócios, suas transações, que seja abençoada a todos que nos assistem por esse mundo afora. Oh, meus amados irmãos, como eu gostaria de pregar aqui o dia inteiro, falando do amor de Deus, de capítulo, versículo. Esse que eu vou falar é o evangelista irmão Antônio, que está aqui em Natal, já citei no início, capital do Rio Grande do Norte. Uma terra belíssima, cidade belíssima, né? Cheia de praia, de 365 dias de sol. Um sol não muito escaldante, 30, 32 graus, 28 graus de temperatura, faz um vento também, uma brisa gostosa. E quem não conhece, venha conhecer a cidade do Natal. Então, meus amados irmãos, aqui eu vou finalizar agradecendo a todos os internautas que nesse momento nos assistem, no Brasil e em todo o estado da federação. Que a mão do Senhor esteja em cada um de vocês. Tome logo uma decisão. Não deixe para tomar decisão onde você já talvez não tiver mais tempo. A palavra de Deus diz que muitos vão correr de mar a mar, de norte, de sul a sul, procurando, com a fome de procurar o quê? De comida? Não. De bebida? Não. Mas de sede e de fome de ouvir a palavra de Deus. Mas aí será tarde demais. Tarde demais, meus amados. Então, vamos se converter, aceitar o Senhor Jesus enquanto Senhor. Eu também aqui, esse que vos fala, tem um canal do YouTube, o canal do YouTube, irmão Antônio, tem um prefixo, 55BHE2DZ, é só digitar e abrir que você vai ver belas pregações que nem essa, você vai ver coral cantando, né? Vai ser muito belíssimo, vai ver falar sobre a vida de Jesus, hein? E assim é que é. E se quer também entrar em contato comigo,
o meu zap, onde eu estou na cidadezinha que não pega bem a internet, só pega o zap. 91 27 0330. Meu zap. 91 27 0330. É só ligar. Pedir até oração, pedir o que você quiser pedir, algum esclarecimento, viu? Entendendo? Alguma vez você não entendeu alguma passagem dessa programação, desse sermão, e se eu não souber responder, eu levo para Leão do Padre na mira da verdade. Então, a todos vocês, vou fazer uma oração para finalizar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesse dia da preparação. Pedimos a unção do poder do Espírito Santo, nós se preparamos para o derramamento da chuva ceruida. E também, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo na nossa vida. Oh Deus, abençoe, Pai, os internados que estão nos assistindo neste momento. Que o seu lar, se tiver um lar turbulento, Senhor, que a sua luz resplandeça nesse lar. E volte tudo normal, Pai, como era antes. Oh Deus, peço que alguém que esteja afastado se converta e volte novamente para a casa do Senhor. Oh Deus, peço também, Senhor, aquele que ainda não te conhecer a tua palavra, que assista essa programação e Deus toque no coração para ele um dia vir te aceitar a tua palavra, Pai, em espírito e em verdade. Nos abençoe nesse dia. Logo mais será o dia santo do Senhor. Oh Deus, fique conosco nessa tarde, nessa manhã e tarde, Senhor, para que o Espírito de Deus faça morada em nossa vida. E nós andem sempre em teu caminho, Senhor. Sabemos que às vezes nós tropeçamos, porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas nós estamos buscando, Senhor, tua face. Buscando a perfeição. Buscando seguir os teus caminhos. O Senhor abriu o caminho pelas águas. Nós também, se nós cremos e temos fé, nós também abrimos caminho pelas águas. Então, nos conceda uma tarde de bênção na tua presença. Isso eu te peço já, Pai. Essa prece já está escrita e assinada no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Amém.